Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torna-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa de São Tiago, o apóstolo de nosso Senhor. O apóstolo que deu a sua vida em favor da fé em Cristo Jesus. Por isso hoje a igreja se veste de vermelho para recordar o martírio deste grande santo. Nós ouvimos o Evangelho tirado de São Mateus, segundo Mateus, em que a mãe dos filhos de Zebedeu, isto é, de Tiago e João, pede a Jesus que os seus 2 filhos se sentem um à direita e outro à esquerda. Nós sabemos que este pedido da mãe dos filhos de Zebedeu é intencional. Nós sabemos que nos reinos desta terra, há grandeza para aqueles que sentam ao lado do rei. Por isso, a mãe dos filhos de Zebedeu pede um lugar para os seus filhos, um à direita e outro à esquerda, para que eles conseguissem as regalias do reino. Só que nós sabemos que o reino de Deus não é como o reino do homem, como o reino deste mundo. Aqueles que se assentam no reino deste mundo recebem os privilégios deste mundo, os privilégios passageiros. Esta mãe pedia a seus filhos estes privilégios passageiros, estes privilégios que não são eternos, esses bens que são bens passageiros, bens que não acrescentam em nada na nossa vida. E então, este pedido da mãe desses meninos, desses apóstolos, é um pedido vazio de espiritualidade.
vazio da graça divina. Ontem nós ouvimos o Evangelho em que Jesus ensina os seus discípulos a rezar. Jesus ensina os seus discípulos a ter intimidade com o Pai. E hoje, esta mãe reza, mas não como quem tem intimidade com o Pai, mas como alguém que está desesperada, querendo o bem dos seus filhos, mas não sabe o que pede a Deus. Jesus depois pergunta a eles: mas por acaso vocês podem beber do cálice que eu vou beber? E eles falam: sim, nós podemos. E de fato eles beberam deste cálice, tanto é que hoje nós estamos celebrando esta profecia de que eles beberiam do cálice do Senhor, ou seja, dariam a vida deles por Cristo. Só que naquele momento eles não entendiam isso. Por isso, Jesus os adverte no final do Evangelho. Olha, o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir. A intenção daquela mãe é que aqueles filhos fossem servidos pelos outros. Mas, na verdade, o reino de Deus é para servir a humanidade, é para levar a humanidade ao Pai, é para tirar a humanidade do pecado e elevá-la a Deus. Mais tarde, é claro, esses dois irmãos entenderam a mensagem de Cristo. E nós? Será que nós estamos entendendo que Cristo quer que nós sirvamos os outros e não exploremos aos outros? Quantas pessoas usam do cargo que têm para explorar os outros? Quantas pessoas pedem a Deus a graça de ser alguém na vida, e Deus concede a graça, mas depois utiliza desta graça para fazer desgraça na vida dos outros? Nós, enquanto cristãos, somos chamados por Deus, por nosso Senhor, a dar a nossa vida em resgate e não querer a vida dos outros para nos resgatar para o nosso bem. Nós devemos doar a nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, aquele que entendeu de fato o que é a oração consegue pedir a Cristo não as glórias deste mundo, mas os bens eternos. Aquele que entendeu que Jesus veio para nos dar vida, não pede a Jesus outra coisa senão esta vida divina que Ele veio nos transmitir, veio nos dar. Se nós, até hoje, pedimos a Deus coisas que é nossa vontade, mas não é vontade divina, vamos, a partir de hoje, a partir desta Eucaristia, pedir a Deus que nos dê as coisas do alto, que nos dê as coisas que alimente a nossa alma, para que um dia, quando nós partirmos, ou quando o Senhor voltar, nós possamos ser acolhidos entre aqueles que merecem a coroa da glória futura, a coroa da glória divina. Vamos nos preparar para este glorioso dia, a fim de que, quando nós estarmos diante do Senhor, Ele possa nos dizer: vinde benditos de meu Pai. Que bom será o dia que nós ouvirmos isso, não é verdade? Que bom será quando nós ouvirmos da boca do Senhor que nós somos benditos, porque não nos apegamos aos bens desta terra, mas nos apegamos aos bens eternos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,